Quando você está vendo uma série ou lendo um quadrinho, qual é o momento que você para e fala assim, não, deu pra mim? Fala galera, primeiro aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai debater um pouquinho sobre a diferença da nossa relação com quadrinhos e com séries de TV, séries animadas, até filmes, né? Porque é diferente, tá? A gente consome quadrinhos diferente do que a gente consome literatura, diferente do que a gente consome videogame, do que a gente consome filmes, séries. E eu queria argumentar aqui que as pessoas têm menos paciência com quadrinho do que com séries de TV, tá? E vamos entender isso aqui direitinho e aproveitar usar a WandaVision como um exemplo disso. Não é o único, mas é um exemplo interessante sobre isso. Beleza. Antes de começar, siga as redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quer conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor, sou editor do Universo do Guará e estou agora com Travessia, que é meu quadrinho mudo, que está saindo gratuitamente todo domingo, link na descrição, e está aberta a pesquisa de leitores de quadrinho brasileiro. Então, se você lê quadrinhos e é brasileiro ou mora no Brasil, link na descrição, responde a pergunta lá, é muito importante para a gente entender quem é o leitor, né? Traçar o perfil do leitor nacional de quadrinhos, é importante demais. E se você já respondeu, compartilhe a pesquisa, porque só quem vê meu canal, se só essas pessoas responderem a pesquisa, não tem um perfil do leitor brasileiro, tem um perfil do leitor no meu canal. É importante que vocês divulguem, que a gente fure essa bolha para que essa pesquisa seja representativa do Brasil inteiro, beleza? Dito isso, vamos falar um pouquinho de WandaVision e de East of West e que mais? De todos os quadrinhos do Hickman, na verdade. Eu acho que dá para falar de todos os quadrinhos do Hickman. Mas enfim, WandaVision, para quem não está ligado, é uma série que saiu pelo Disney Plus, agora, recentemente, e conta a história da Wanda, e né, da Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, e do Visão. E eles são um casal, e eles fazem uma espécie de sitcom, e cada episódio vai sendo uma versão de programa de auditório, não, programa de comédia, né, de uma sitcom de comédia de cada década, tá? Eu não vou dar spoilers aqui, se você não assistiu ainda, assista, é bem legal, tá? Eu gosto bastante da série, é uma boa série, e ela é uma série, não vou nem dizer que ela é lenta, sabia? Porque não é lenta, a gente que está desacostumado a ver TV, porque é uma série de TV normal, uma série de TV que tem seus episódios lá, cada episódio avança um pouquinho a história, tem o seu arco do episódio e avança ligeiramente o arco principal, total da coisa. Não acho lenta, não achei lenta, mas para os padrões que a gente está acostumado hoje em dia, né, de que os episódios são todos contínuos, não existe mais essa noção de episódio quase, né? É como se a série tem 8 episódios, os episódios não são episódios, eles são a parte 1 de 8 de uma história maior, entendeu? Não tem mais aquela narrativa episódica. E isso muda a nossa forma de se relacionar com a mídia, porque a velocidade que as séries estão tendo hoje em dia muda como a gente assiste séries, como a gente assiste filmes e como a gente lê quadrinhos. Com certeza, tá? Vamos por partes. Olha só. Antigamente, vamos colocar aí uma data arbitrária. Será que quando eu era criança e eu assistia, vamos supor, um exemplo aqui de série que era legal e que era assim. Sei lá, Friends. Friends era legal e era assim. Friends é uma série que tem uma história contínua, né? Existe uma história maior, os personagens envelhecendo e tal, mas ela é episódica. Cada episódio tem um fim, tem um objetivo, né? Se você assiste só aquele episódio, ele faz sentido para você. Mesmo que você perca uma piada ou outra interna, uma coisa maior, ele faz sentido para você. Sei lá, Avatar, a Lenda de Aang, se você não assistiu ainda, assista. É uma série muito boa, um desenho, né? E ele é episódio também. Tem a história maior, né? Ele quer derrotar o Senhor do Fogo. Você acompanha a história principal, mas cada episódio tem um tema, tem um nome, e acontece algo naquele episódio que se encerra. Tem um fim, né? Em cada episódio. E eu sinto que... É difícil traçar isso, tá? Eu não fiz uma pesquisa muito profunda para falar sobre isso, é mais uma percepção minha, mas eu acho que desde Breaking Bad ali, eu sinto que Breaking Bad, para mim, pelo menos, foi um marco de que você não tem mais necessariamente um episódio episódico. O episódio é um trecho da história. Talvez a temporada tenha uma história maior, né? E o episódio é só uma parte disso, né? O que eu quero dizer com isso? É que cada episódio tem um final, né? Tem um cliffhanger que a gente chama, né? Que é aquela coisa que deixa você, e agora? Mas não necessariamente esse cliffhanger tem a ver com o que aconteceu nesse episódio. Às vezes ele tem a ver com o que está acontecendo na temporada inteira. A história deixou de ser episódica e passou a ser
temporadal, sei lá, né? E isso tem muito a ver, gente, e não sei se tem muito a ver no sentido de que foi causado por, mas foi muito influenciado pela forma como Netflix apresenta as séries. Porque o Netflix não dá mais episódio por episódio, o Netflix dá a temporada inteira, né? Então, é comum você ver a temporada inteira de uma coisa, você maratonar aquilo tudo. Então, a série deixa de ser uma série episódica e vira um grande filme de 8 horas, entendeu? E não tá nada errado com isso, tá, gente? Não tô dizendo que tá errado, não. É só uma mudança de consumo das coisas, né? E aí, a gente entra em WandaVision, tá? WandaVision não é assim. WandaVision tá saindo episódico, né? Saiu, eu terminei de ver já. Assim como Mandalorian também saiu por episódios. E são séries que tentam retornar a essa coisa episódica. Então você vê um episódio, acontece algo, aquele algo se acaba, e você comenta sobre aquilo até o episódio seguinte, né? Então existe ele é finito, cada episódio tem um fim determinado. Claro que eles vão se completando, a história vai avançando como um todo, mas existem 2 níveis de arco. Existe o arco do episódio e o arco da temporada, né? E eu tenho visto, por exemplo, a Dark, Breaking Bad, ótimo exemplo. Todas as séries da Netflix, basicamente, né, funcionam nesse modelo de que só tem um arco da temporada. Se você pegar um episódio solto no meio da temporada, é difícil você notar aquele episódio é sobre o quê? Não sei. Não tem um tema daquele episódio, não tem uma história daquele episódio. Ele só continua a trama da temporada, entendeu? Os episódios meio que se confundem, eles não têm uma definição muito clara de cada coisa. E por que eu tô falando de tudo isso, né? Qual é a relação disso com o quadrinho? O quadrinho, necessariamente, é episódico, tá? Assim, o quadrinho em série que eu digo, né? O quadrinho Marvel e DC, o quadrinho Image, o quadrinho da Guará que a gente está fazendo, né? Quando você publica um quadrinho, ele tem um fim físico, entendeu? Ele tem um fim físico, ele tem uma hora que ele acaba. Aí você pegou a revistinha, você acabou de ler a revistinha, ela acabou ali, né? E a gente tende a associar que aquela história, aquele objeto físico, é um objeto físico, é diferente de uma coisa que você viu. Ele é um objeto. Aquele objeto tem uma historinha definida. Ele pode avançar o arco principal da temporada, né? Que seria o arco do arco, a gente chama isso de arco mesmo, né? Olha que interessante, o arco, a temporada do quadrinho chama-se arco, porque é um arco de personagem, de evolução de personagem. Enfim, você acompanha um arco principal e tem um arco de cada episódio, né? Uma coisa que acontece naquele episódio e se encerra. Beleza. Só que alguns roteiristas de quadrinhos atuais, Hickman, acham que estão escrevendo para audiovisual, acham que estão escrevendo para série, entendeu? E colocam os episódios sem pé nem cabeça, porque vai fazer sentido na temporada inteira, vai fazer sentido quando você acabar de ler o arco inteiro, que tem, sei lá, 20 revistas, ou 30 revistas, ou 12 revistas. E você começa a ler aquilo, você lê o primeiro episódio no primeiro mês, no mês seguinte você lê outro, você lê o quarto e fala assim, cara, o que está acontecendo? Porque eu ainda estou meio que no primeiro ato do grande arco, sabe? Eu não vi nada acontecer, nada foi concluído ainda. Então você se sente meio perdido na história. E, de novo, isso acontecia com Netflix também? Acontece com Netflix? Sim, acontece da mesma forma. E eu não acho que isso seja ruim necessariamente. A diferença do Netflix, e aí é o ponto do vídeo que eu queria chegar, é que quando você está assistindo uma série, você não se importa de deixar passando. Você consegue desligar e ficar tipo, só vegetando, assistindo aquilo ali. E aí, quando ficar interessante, você meio que liga de novo. Todo mundo já fez isso, tenho certeza. Que vocês deixaram ver uma série e a série, em algumas horas, fica meio em alfa, meio desliga, não presta muita atenção e tá tudo bem. Porque não depende de você a série avançar, né? Ela vai avançar quando você aperta play. Então ela vai estar correndo o tempo todo. O quadrinho não. O quadrinho, se você desliga, você para de ler. Você não tem como parar de prestar atenção no quadrinho e ele vai continuar sozinho. Você tem que estar lendo, é uma ação muito mais ativa. O quadrinho e a literatura são mídias muito mais ativas, muito mais participativas do que o cinema e a série de TV, né? A série de Netflix, o que seja. De novo, isso não é uma coisa ruim ou boa, tá? São só modos diferentes de ver as coisas. Não de ver as coisas, porque não é uma questão de ponto de vista, é uma questão factual, né? O quadrinho e a literatura são mais participativos do que o cinema e a série de TV ou a série animada, enfim. A questão é que isso não é juízo de valor. Você tem vantagens e desvantagens em ser mais participativo ou menos participativo. O ponto é o seguinte, o quadrinho é mais participativo. E se você não tem esse fim, essa conclusão episódica numa série, nós falamos de uma série de quadrinhos, é muito mais fácil você cansar e parar de ler. Porque te exige muito mais continuar lendo, continuar dando uma chance para uma parada, se você tem que fazer mais esforço para ler, entendeu? Se dá mais trabalho para ler. A série, tá todo mundo vendo aquela série.
Ah, eu vou botar para ver também. Aí você fica no celular e a série está passando e você de vez em quando olha, está cozinhando e a série está passando de vez em quando você olha, você consegue acompanhar mesmo assim. Então você pode dar mais tempo para a série te prender, entendeu? Enquanto no quadrinho é muito mais difícil fazer isso, porque o quadrinho o cara vai estar lendo, ele quer uma resposta, ele quer ler aquilo ali, quer chegar numa conclusão, ele quer fechar o livro e falar, pô, legal esse episódio. Ele não quer fechar o livro e falar assim, pô, o que aconteceu aqui? Eu vou ter que esperar de novo para entender alguma coisa, porque eu tô perdido. Sabe? Isso é, pelo menos eu acho muito ruim, né? Essa experiência de leitura. Então, o que eu concluo disso? Eu concluo que se você está fazendo quadrinhos, de um quadrinho em série, por favor, seja um pouco mais episódico. Evite tentar seguir um modelo Netflix, porque você vai frustrar o seu leitor. Ele vai começar a ler e vai chegar no episódio 4, 3 e falar assim, cara, não aconteceu nada ainda. Que saco, entendeu? E ele vai largar a tua história. Agora, se você pensa como WandaVision, né, que coloca cada episódio acontece algo. Então, cada episódio tem uma década de série animada. Então, tipo assim, anos 50, depois anos 60, anos 70, anos 80. Você quer ver o episódio por si só. Mesmo que a história principal seja um pouco menos interessante, e no final até fica interessante. Eu achei meio... Enfim, eu achei que os episódios são mais legais de WandaVision do que a história principal, tá? Mas o ponto é o seguinte, você pode ter os dois. Uma série de excelência seria aquela que consegue te prender pelo episódio e pela história principal, pela história completa da coisa, né? Então, o WandaVision me prendeu pelos episódios, não necessariamente pela história principal. Mas o ideal seria que a série, tanto de quadrinho quanto de TV, te prendesse pelos dois. E eu sinto que no quadrinho, o fato de ser episódio é mais forte. Pelo formato, pela questão de ser um objeto físico, né? Então, eu sei que nem todo mundo no Brasil faz quadrinho episódico, eu sei disso. Mas tenta fazer um pouco disso. Vamos lá, usar a Travessia como exemplo. Travessia, que é esse quadrinho mútuo que eu estou publicando na internet aí de graça, leiam aqui na descrição, ele sai todo domingo, né? Então, todo domingo sai um episódiozinho curto, que tem equivalente a 3 páginas de quadrinho, é bem curtinho. Só que a cada tantos episódios desse, eu meio que fecho um arco. Então, existe uma conclusões intermediárias. Você não tem que ver. A série inteira vai ter mais de 40 e poucos, mais de 60 episódios que eu já desenhei. Mas se você tiver que esperar 60 semanas para ver o final, você vai largar no meio. Vai largar, entende? Então, eu tenho que colocar alguns pequenos finais intermediários para que o leitor, pode crer, entendi até aqui, quero ver mais, sabe? E isso é muito complicado de estabelecer regras, entendeu? Porque o que é um final? Como é que eu revelo isso? Até que ponto tem que deixar o cara com vontade de ver mais? São assuntos um pouco mais delicados que valem talvez vídeos próprios. Só queria usar esse exemplo para lembrar vocês de que usem a lógica do WandaVision para fazer quadrinho, seriado, né? Pensem em episódios, pensem em finais, pensem em trazer o leitor para o episódio seguinte. Não necessariamente ou só para a história da temporada inteira, tá? E tragam também, já que o cara está vendo pelos episódios, também traga o cara para a temporada inteira. Tenha isso também. Tenha os dois níveis, tá? Ou seja, em resumo, não façam como Hickman e não escrevam histórias que vão fazer sentido só no episódio 50. Porque ninguém vai ter saco de ler isso. Beleza? É isso, gente. Eu queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo quais são os quadrinhos que vocês gostam da forma episódica da coisa, de como que cada revista é legal por si só, e quais são os quadrinhos que vocês acham que se perdem na história, né? Que demora tanto para começar, para engatar, que vocês largam e não tem paciência para terminar de ler. Quero a opinião de vocês e eu eu acredito que vai ter muita história do Hickman nessa segunda opção aí. Beleza? É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa todo mundo já sabe. Não se esqueça de responder a pesquisa, divulgar a pesquisa e nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.